Fala numérios, tudo beleza? Como é que tá aí com vocês? Hoje praticamente não ia ter vídeo, porque eu acabei esquecendo. Fui para uma consulta médica e acabei esquecendo que tinha que gravar. Fala numério, como que você está? Antônio Carlos aqui na área. Esse canal fala sobre inteligência artificial, programação e como está a minha vida de um verdadeiro iniciante. E hoje eu quero trazer 3 fatores positivos e negativos sobre o pensamento antes de começar a estudar programação para agora, atualmente que eu estou estudando. E talvez a terceira coisa que eu fale é sobre progressão de carreira. Então aqui eu vou falar sobre as verdades que esse mundo muitas das vezes esconde de nós. Ou que nós a gente pensa uma coisa e se torna claramente outra. Então, prazer mais uma vez, meu nome é Antônio Carlos. Como vocês estão cansados de saber, vai completar o ano que eu estou fazendo faculdade de Inteligência Artificial e Machine Learning. É um curso superior tecnólogo de 2 anos e meio, a qual pega várias matérias relacionadas também com inteligência artificial e machine learning. Ela está muito englobada, por exemplo, matemática, estatística, ciência da computação, engenharia de software, né? E então pega as 3 vertentes, se eu alto não me engano, porque eu estou lembrando do gráfico, que são 3 bolas, né? Que são matemática, estatística, ciência da computação, se eu não me engano tem outra também, eu acho que deve entrar engenharia também. E o que eu vejo nisso? Eu estudei matemática aplicada. Para ser sincero, tem coisas que eu vejo que há um aprofundamento. A gente pega muito essa área da engenharia em si. E com isso também eu estou fazendo os cursos online também. Sou assinante da DIO Global, né? E isso, deu uma coceirinha para o nariz aqui. Bem, nada que me atrapalhe. Esse vídeo vai sair hoje, 7 horas, e praticamente é umas 5 horas mais ou menos. Vai dar 5 horas. Então, 10 minutinhos de vídeo, vamos ser breve e rápido. No caso, eu vou ser breve e rápido. Bom, primeiros pontos, vamos colocar assim, não vou enumerar bem entendido, mas vou enumerar aqueles que eu vejo que são mais importantes. Primeiro ponto, o início de uma jornada. É você saber que todo início da sua jornada pode parecer fácil, mas vai ser mais complicado quando você for colocar para a prática. Varia de pessoa para pessoa o quesito aprendizagem. Entendeu? Aprendizagem. Porque cada indivíduo tem sua maneira de pensar, sua maneira de interpretar, e também a maneira com qual comporta-se aquele conhecimento, adentrar realmente em sua mente. Para uns levam segundos, minutos, para outros horas, dependendo do tamanho do assunto também. Você tem facilidade, mais às vezes, em matemática, outro mais em humanas, como a gente conhece, ou em matérias específicas. Também acontece isso. Então, o que me deu o gap de começar tudo isso foi quando eu vi não só o boom da inteligência artificial, mas eu tive o interesse em usar a IA, porque sobre toda aquela promoção que ela estava dizendo que ela ia mudar tudo, hoje a gente vê que realmente ela pode mudar, e eu vou trazer também algumas coisas, a qual não sei se vocês estão atentos a isso, porque a gente fala da questão máquina, da questão virtual, mas também a gente fala da questão física, logística, poder computacional. Por que isso? Vamos lá. Quais são as principais pessoas que a gente tem que tem realmente o conhecimento da programação em si, que estão ligadas também não só ao software, né, mas ao hardware. Por quê? Porque essa questão é muito importante, a questão da onde esses programas vão ser processados, esses dados, e essa IA vai ser integrada, certo? Não há fato para negar que a IA está evolucionando o mundo. É uma nova evolução.
Muitos falam que teve a terceira, a quarta ou quinta revolução. Também tem isso. E quem está navegando nessa onda da IA com o objetivo de conseguir algo através dela, ou seja, rumo financeiro, não investir, mas sim usar ela para ganhar um dinheiro ali, pode ganhar, como também se essa pessoa for equilibrado em vários quesitos, que hoje não vou falar disso, eu vou falar sobre o começo, mas como esse canal está resumido, não é resumido, mas está centralizado na inteligência artificial e na vida cotidiana de um programador que está estudando isso e quem pretende também, porque eu pretendo me aprofundar cada vez mais, aprofundar se entende em algo que realmente vai me dar frutos. Não sou nenhum, vamos dizer, apenas entusiasta em colocar todos os ovos em uma única cesta e acabar quebrando tudo isso. Entenda que você tem que olhar o mercado, o que o mercado fala para si, que tudo se comunica, que são as vagas e oportunidades de você conseguir o money, certo? Estou sendo totalmente sincero aqui. Eu vim de uma curiosidade, porque hoje eu tenho 23 anos, aproximadamente 10 anos atrás, eu tinha menos de 14 anos, eu tinha 13 ou 12, se não me engano, e eu fiz programador de game, usando Visual Basic e essas outras linguagem de programação como C++, Flash também, o Adobe Flash Play, que a gente usava muito para assistir, usava Flash também, acho que tem outro nome também, para programar, fazer aqueles jogos online, por exemplo, do avião, como eu falei, né? Avião não, das naves, né? Você ataca nas naves inimigas. São jogos bem conhecidos até em celulares mais antigos. Bem, então é o seguinte, antes a gente pensa que construir um código é simples e fácil. Quando a gente vai estudar lógica, não é tão difícil entender, é muito fácil, né? Para mim, é uma questão de eu não sei o que bem que aconteceu, em que eu estou meio perdido em lembrar totalmente sobre aquilo que eu estudei. Eu entendo o conceito de entrada, processamento e saída, que é o importante no código. Quais dados você precisa entrar, como ele vai processar esses dados para dar o que você precisa, ou um dado, ou gerar algo que necessita, que essa é a saída. Pode ter vários outros processos no meio disso tudo, dependendo de cada aplicação, mas isso é o básico para você entender por exemplo, o cliente quer, né, ou qual tarefa qual resultado deve sair, o que, o que precisa, né, para que esse resultado dê e o que precisa ser feito que seja processado, ou seja, o que pode ser tratado, resolvido com o processamento do que vai entrar, processar para tal resultado. Essa é a maneira mais simples de dizer. Mas o que fala também. Eu vi que alguns quesitos, como na engenharia, você estuda essa questão da matemática, etc. E o meu intuito realmente é mais guiar para a engenharia, né, nessa parte de engenheiro de inteligência artificial ou de machine learning, do que mais para ciência de dados, do que para análise. Lembrando que análise de dados é um passo inicial importante também saber sobre dados. Então, tudo é algo necessário, é a base necessária para para bons fundamentos, né, e uma boa experiência também. Primeiro ponto, a gente acha que é fácil. O segundo ponto, pensa que é só escrever o código. O terceiro ponto, a gente acha que com alguns meses vai aprender. E como se diz, depende muito. Minha visão depende muito da sua forma, de como você vai estudar, de como você aprende, se você consegue conciliar, consolidar tudo isso em sua mente. E aí, vem a fase negativa, que não é como você quer, entenda sobre isso. Tem muito mais, você precisa não só aprender a lógica, mas não são apenas códigos. Você está aprendendo praticamente uma linguagem nova. Isso vale para qualquer um, certo? Tem as mais
complicados e difíceis pelas suas normas e regras, e muitas vezes facilitam em algumas aplicações do que outras que têm mais facilidade de ser usadas. Esse é um ponto importante para isso. Há muitas camadas para um desenvolvedor, para um engenheiro, para ele aprender sobre tudo isso, certo? Nessa jornada, eu comecei a fazer o objetivo de análise de dados, estudar análise de dados, certo? Na faculdade eu já vi muita coisa também relacionada a Big Data, dados, sobre o princípio da inteligência artificial, matemática aplicada à computação, linguagem de programação, que foi o Python, lógica de programação foi uma das primeiras coisas, linguagem foi a segunda, né? E agora, banco e mineração de dados, eu vou estudar. Eu estou estudando SQL, certo? E o que eu vi é que prestem bastante atenção nas aulas, não se esqueçam de ter um caderno para você anotar alguma forma de você consolidar o conhecimento, de você saber, tipo, o quê? Um mapa mental, mais do que necessário, para você rascunhar, para você entender. Ponto de vista, quando eu não tinha. Eu sabia que seria um pouco mais complicado, mas a experiência então, é o seguinte: programação não é um caminho fácil. Lembre-se disso. Não é simples, mas não é fácil. E ao mesmo tempo, quando você se aprofunda em certas patamares, dependendo da profissão em tecnologia que você quer, né, seja um engenheiro, se torna um pouco mais complexo. É simples. Se for para estimular, com um ano você realmente consegue já consolidar vários conhecimentos. Pratica cada vez mais. A prática leva à perfeição. E isso é realmente. Quando eu comecei a fazer no MySQL, né, ou seja, Workbench, né, para fazer o SQL lá, o conselho de costas e tal, quando eu usei, por exemplo, terminal, eu, eu consolidei mais, né, e memorizei mais os códigos para um saber onde usar, para dar determinados comandos. Então isso ajuda você lembrar, porque você já fez aquilo, você praticou isso, você exercitou a mente. Então esteja preparado para se tornar, na verdade, o melhor em quê? E melhor na profissão que você escolha, e olhe sempre o mercado e vê quantas vagas tem. Se o mercado está precisando de quê? Está precisando de profissionais. Ou seja, não só apenas estagiários, não são júniores, etc. E o mercado está bom para um lado e para o outro. Então a gente tem que ter essa noção e esse lance de entender o que você vai ser. Então, primeiro ponto. Você conhece uma linguagem de programação, você vai estudar, você vai entender qual cargo você vai. Qual cargo não, qual profissão. Qual dessas seguintes profissões você vai entrar? Você vai entrar como análise de dados, você vai entrar como desenvolvedor, você vai ser engenheiro, entendeu? Qual o caminho mais fácil de tudo isso? Isso que é análise de dados, mas você pode ser um desenvolvedor, um programador, né? Então saiba qual área você vai escolher, pesquise sobre o assunto que você se engraça mais. Quando eu digo se engraça mais, porque é o seguinte, pense tudo. Em tudo na vida a gente pensa, me deu bem com esse assunto, mas quando vai estudar mais a fundo sobre isso, a gente pensa, pô, é mais complicado do que eu pensei. Então, ponha na balança tudo isso. A questão não é de desanimar, a questão é fazer você ter compromisso consigo mesmo. Que se você quer, vai, faça. E vá realmente dizendo, eu estou disposto a isso, eu estou disposto a estudar realmente, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ache muito interessante, mesmo que eu ache difícil. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que procurar, você tem ajuda da IA. Então, não confie 100%. Algumas notícias falam sobre o problema também dos data centers, porque os data centers são necessários para rodar a inteligência artificial. Alguns problemas parece que ocorreram aí sobre
novos chips para vir para o Brasil, sobre os data centers. Então, vamos lá. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e tem que ser tudo calculado, porque tem que ser os prós e contras, certo? Vamos lá. Se a gente for pensar o seguinte, no que um data center pode trazer, será que ele vai trazer empregos do que promete? Alguns relatos disseram que não traz muito emprego. Segunda coisa um pouco negativa é a questão da eletricidade. E o terceiro é o resfriamento, porque eles precisam da eletricidade para resfriamento, mas também acaba esse problema também na água. Então, esses fatores nos revelam que cidades possam sofrer com, por exemplo, racionamento tanto de água como de energia, porque não são bem estruturados para os data centers. Então, se ela não tiver estrutura, se ela não tiver energia sobrando para um data center, o que acontece assim, em alguns lugares tiveram energia sobrando, porque tinha energia sobrando, um data center foi lá, puxou e teve esses casos que eu relatei depois, né? Agora, sobre essas três questões. A positividade é que deixa, por exemplo, a tecnologia mais barata, a IA mais barato, talvez muito melhor do que ela já está agora, e consegue distribuir com mais facilidade para o país que aquele data center é construído. Voltando para o ramo de programação, a prática é tentar até conseguir um estágio para quem vai fazer faculdade, e o conselho vai, se você está precisando de experiência, tem que fazer muitos projetos. Isso é o que eu sei, é como os profissionais falam. Projetos que pessoas possam usar, ou que pessoas usem, queira ou não, para que você tenha como experiência dizer, ó, resolver esse problema nesse meu projeto, nessa minha aplicação, nesse aplicativo, nesse site, entendeu? E que pessoas usem aquilo e a empresa vai ter aquilo como realmente uma experiência válida. Você construiu algo do zero e pessoas estão usando, que problemas aparecem, que você resolve, certo? Não dê um tiro no escuro, porque muitas coisas, para mim, muitas coisas ainda são incertas para mim. Por quê? Eu só estou no início e no começo. Entrando de vez nesse ramo e olhando, eu vejo que três coisas importantes na vida de um programador ou em qualquer área. Primeiro, você tem que fazer realmente aquele plano de 3 meses, de 90 dias ou menos isso. Por quê? Porque você precisa, essa é a segunda coisa, de tempo. Você vai dividir o seu tempo. Eu não sei se você trabalha, se você não trabalha, né? Se você tem condições de pagar curso ou não, você pode achar gratuito realmente, tem muitos sites bons aí para você começar a aprender isso, se você vai fazer faculdade ou não. Isso. A terceira coisa é o seguinte, cara, é praticar. Não adianta você dizer que vai praticar. Se você pratica mais, você consegue fazer, resolver mais projetos, você consegue fazer projetos, você consegue aumentar o volume de conhecimento. Então você começa a diminuir o tempo que você necessitaria, necessariamente necessitaria. Por quê? Em uma linha tênue, em aprender que você vai ter um ano para aprender tudo isso, vamos colocar assim, entende? Quando mais você pratica, nesse espaço-tempo você cria projetos realmente funcionais e você já pode apresentar no seu currículo e enviar, certo? E isso é o básico. Coisas negativas eu não tenho muito o que falar, não, porque isso varia mesmo da sua rotina de estudo. Aí varia. Mas se for para dizer realmente, minha visão é o seguinte, né? Às vezes a gente estuda 6 horas, eu mesmo comecei uma semana a fazer mais de 4, 5 horas, 6 horas de estudar realmente para acelerar isso. Isso, assim, chega um ponto que você tem que olhar um pouquinho de se bem. Eu estava olhando e pensando assim, tudo. Cara, eu não preciso me acelerar tanto, porque eu posso perder aquele conhecimento. Então, eu vou perder tempo e algumas, vamos dizer,
alguns intervalos, algumas partes do curso ali eu vou lembrar e outras não, e não consolidei aquele conhecimento que eu vou ter que justamente ir de novo, ou seja, eu vou perder muito mais tempo fazendo isso de novo, entende? Não tem nada a ver se a pessoa, por exemplo, estudou rápido, mas eu não aprendi, cara. Então você faça da maneira que você vá procurando cada vez mais consolidar aquele conhecimento necessário, básico, os fundamentos, porque você vai usar em muitas aplicações também. Eu não estou falando, por exemplo, seja banco de dados, seja programação, eu acho que tem muito mais coisas, a biblioteca que você está usando, etc. Então, há vários parâmetros ao qual você tem que olhar. Vamos lá. E nesse ponto, só queria trazer até aqui, né? Se você está aqui, se inscreva, deixa o like e deixa o seu comentário. É apenas o começo nessa jornada de inteligência artificial, de machine learning, e que, por mais que eu fale, a única coisa que vai realmente dar resultado é você fazer. É você ter um olhar e saber e não ficar vamos dizer, se cobrando mais do que você pode dar. Tem uma visão que diz bem assim, pronto, eu tenho 3 meses para tal assunto, certo? Tenho que fazer pelo menos isso e aquilo, pronto. Porque às vezes a gente diz, porra, eu tenho que lutar contra o tempo. Isso se torna uma armadilha que acaba fazendo com que a gente gaste e tenha um estresse muito desnecessário. Por que eu disse desnecessário? Porque você vai se esgotar e nesse esgotamento, para você voltar, entendeu? Aquela rotina de estudo mais equilibrada, tô falando da mais equilibrada, não a que você está super produtivo, mais equilibrada, você não vai ter consistência, você não vai ter disciplina e às vezes nem cabeça para estudar. Então, tem os seus intervalos, beba água, pratique exercício físico, tome um banho de sol. Como se diz, se você tiver essas condições de poder fazer isso tudo, faça. Entendeu? Faça porque é muito importante para você, para o seu corpo, para a sua mente. E outras notícias que eu posso trazer só vão até aqui mesmo. Vamos explorar cada vez mais esse mundo da inteligência artificial. Fique com Deus e até a próxima. Exatamente. Até sábado.